ela tem vários projetos interessantes e são projetos que envolvem, além da publicação escrita, a internet. Ela usa o Instagram e o Facebook. E um projeto de leitura escrita. Você quer falar um pouquinho sobre o Dando Vozes? Como ele começou, como ele funciona? Sim, a gente pode começar sempre de todo o começo. Então, eu sou da área administrativa, da área educacional, assim como a gente se conheceu, né? E sempre escrevi. E a partir do movimento que eu escrevo, outras pessoas me incentivaram, eu vi a oportunidade de incentivar outras pessoas. Então, foi quando começamos lá no início da pandemia, ou até um pouco antes, eu sempre divulgava textos meus na internet, no canal Cris Ávila Escritora, e algumas pessoas liam poesia de outras pessoas, não só minhas. E, poxa, que bacana, né? Esse texto diz exatamente o que eu quero, ele dá voz a gente, né? Então, a partir dessa leitura, enfim, várias conversas, algumas pessoas, posso dar voz a esse texto, porque ele é exatamente o que eu quero dizer, claro. E a gente começou a gravar alguns vídeos, eu comecei com alguns meus, outras pessoas quiseram dar voz, poesias minhas e de outros autores. E aí começou, aí nessa conversa, né, saiu Dando Vozes. É um projeto que eu tenho registrado, né, e ele tomou uma proporção muito bacana, porque trouxe lá do YouTube, né, para o Instagram, onde eu comecei não só a trazer poesias, as pessoas lendo poesia, mas dar voz ao artista. Então já passou pelo nosso espaço, professores, aqueles malabaristas, né, que fazem sucesso na sala de aula, como é que ele consegue dar aula, né? Então, professores trouxeram suas experiências, pessoas de circo mesmo, né, circenses, cantores, compositores, poetas, pessoas que fazem artesanato, assim, não só do Rio de Janeiro que eu estou, mas assim como do Brasil, de várias outras localizações. E também, através desse movimento, tem um sarau dando vozes, que a gente participa também presencialmente de algumas atividades, feiras, quando nos convidam. Eu levo esse grupo de pessoas, né, para trazer sua poesia, o seu trabalho, contadores de histórias. Enfim, aí a gente está sendo convidado aí também para participar de atividades, né, em outras localizações, por exemplo. Iremos fazer agora em março trazer o Sarau Dando Vozes, que dentro do Sarau Dando Vozes também tem um Conversa de Versos, que iremos levar para Portugal, que nós fomos convidados. Aí eu também, uma apresentação individual, irei levar o meu livro. A Portugal? E, Que oi? legal! A Portugal você vai levar o livro? Isso, é mais online, tá? É uma feira virtual do livro de Portugal, assim como nós participamos desde o ano passado de várias feiras do Uruguai, Paraguai, Espanha, entre outros países, né? E também o Dando Vozes já fez, né, entrevista com outras pessoas de outras localizações, como outros países. E dentro do Dando Vozes a gente tem vários projetos, várias atividades. O que está encerrando agora é um projeto chamado Sobre Poesia, onde, se eu não me engano, deve ter de 6 a 1 ano, não recordo muito bem, onde toda semana eu dou um tema para as pessoas, elas escrevem poesias bem curtinhas. Algumas pessoas gostaram tanto, né, da atividade, elas eram do meio literário, mas com outras abordagens, talvez com títulos infantis e outras tiragens. Mas aí tem uma até muito interessante que ela muito parceira do Dando Voz, é a Dulce Eugênia, que ela, eu já estou deixando ela encabeçar algumas atividades, porque é muita coisa que vai acontecendo, né? E desse projeto sobre poesia, a autora Roda Jesus, até que você conhece, trabalhou com a gente, ela gostou muito da atividade, depois que ela viu cerca de 30 ou 40 poesias, não recordo agora, ela falou, agora então eu vou fazer um livro, né? E a gente correu muito atrás e ela fez um fanzine que se chama Rascunhos Poéticos,
onde aqui eu vou mostrar, né? São exatamente as poesias curtinhas. Interessante porque essa poesia, ó, sobre meus pensamentos, conexões, alegrias e sentimentos. E é muito bacana porque aqui atrás nós convidamos a pessoa que trabalhava conosco também lá na nossa unidade escolar, que você também trabalhou, a Silvia. A filha dela é professora de inglês. Então a última poesia desse livro, da Rô de Jesus, Inverno em Verso, a filha dela, chamada Fernanda Luz, colocou em inglês. Para a Ah, que gente legal! dar um up aí, né, na atividade. Então é isso, né? Esses são os vários projetos que vão surgindo. Agora está nascendo um outro novo projeto, que é mais ou menos essa abordagem também. Só que aí eu sempre estipulei os temas. Agora as pessoas queiram trazer os seus temas, né? Deixar elas livres, mais um pouco livres, para poder ter iniciativa, né? De explorar esse universo e escrever sobre exatamente o que quer. Mas assim, foi bem bacana eu ter botado aí quase mais 100 temas, né? Ou menos, talvez, porque cada mês com 4 temas ou 5, né? Por semana. E tinha época que a gente fazia mais atividades também. Então, deve ter rolado aí mais de 50, né, títulos de temas para poesia. E aí as pessoas gostaram muito dessa atividade, e aí a gente terminou agora, né, esse projeto sobre poesia, e a gente está tentando aí fazer uma combinância com ele, que seria de repente um sarau virtual, para poder reunir esse grupo, né, de pessoas que participou, e dar uma alavancada aí em coisas novas, né? E assim, eu estou sempre esse turbilhão de ideias, fazendo com que as pessoas gostem desse movimento. E o próximo vai chamar Qualquer Tempo é Tempo de Poesia. Na realidade, nós já colocamos ele no ar, lá no Instagram, né, @dando-vozes. Começamos ontem, quem quiser dar uma passada por lá, Instagram, @dando-vozes, para conhecer. Qualquer tempo é tempo de poesia. E aí vai surgindo. As Toda pessoas vão semana. colocando também livremente os poemas do Qualquer Tempo é Tempo de Poesia? Então, a ideia é o seguinte: toda segunda-feira as pessoas mandam para mim a poesia, né, com o tema que ela queira, e já corrigido, né, fazendo essa revisão ortográfica, tudo direitinho, e eu exponho no Instagram. Até 5 linhas do WhatsApp, é uma coisa bem curtinha, bem pequenininha mesmo, né? E para poder começar a instigar algumas pessoas. Alguns não conheciam ainda a poesia, não sabiam como é que era, e começou a funcionar assim, porque às vezes textos maiores, né, uma dedicação maior. E aí foi surgindo, e é desse tipo. E você está convidada, quiser, depois a gente passa mais informações também. Eu E é isso, participo. o Dando Vozes é isso, o puro Dando Vozes é isso. E depois, quando você for explorando aí essa nossa entrevista, eu vou falar dos meus livros, das outras ideias também. Fala um pouquinho pra gente do Temperos Poéticos. Foi o primeiro livro que você lançou ou foi o Eu Poema? Então, na realidade, eu sempre escrevi, né? Algumas pessoas me davam muita atenção, gostavam dos meus textos, e quando foi em 2017 eu fiz um e-book que está na Amazon. Você é Poema, Delícias do Cotidiano e Temperos Poéticos. Os textos abordam muitos temas do cotidiano mesmo. Então, esse e-book, Você é Poema, Delícias do Cotidiano e Temperos Poéticos, são mais de 200 poesias. Aí se tornaria um livro cansativo. E aí eu dividi ele no meio, coloquei Você é Poema, Delícias do Cotidiano, que seria o primeiro livro impresso, que é a primeira parte do e-book, e Temperos Poéticos, que lancei no ano seguinte, lancei na Bienal de 2019, se não me engano, do Rio. Ambos, né, falam de cotidiano, amor, amizade, preservação do planeta Terra, e muitas pessoas, inclusive da unidade escolar que nós trabalhamos, ao lerem as poesias, nossa, você aqui dentro tem exatamente o que eu sinto, né? Enfim, é isso. E desse livro aqui,
É delícia, é uma poesia só para vocês conhecerem. Desarme-se. Desarme-se dos conceitos traçados, dos erros equivocados, da dor da perda. Desarme-se das opiniões, dos gestos angustiantes, da luta em vão. Desarme-se da palavra que mata, que dita com irritação, atinge direto o coração. Desarme-se dos preconceitos, pois todos têm direito de serem refeitos. Ninguém nasceu para ser mal, alguns se desvirtuam. Triste isso, mas é verdade. Deus, o Criador, criou suas criaturas com amor. Seja cada um de nós disseminadores do perdão. Desarme-se, o mundo agradece, o irmão te admira e eu te ofereço uma flor. Desarme-se de Cris Ávila, você é poema Delícias do Cotidiano. E é nisso, a gente trata de vários temas aqui, depois veio Temperos Poéticos, que seria mais um trabalho mais ousado, talvez um pouco com mais de sensualidade, mas também não deixa de falar, né? Das críticas da vida, do dia a dia. E a gente tem muitas poesias falando sobre a eleição, por exemplo, do ano passado, e que foi, né, 2022, que está nesse livro aqui também, é Sexteto Poético Feminino, organizado por Romário Filho, onde ele solicitou que eu pudesse, fez o convite de prefaciar. São 6 mulheres, né, com super vontade de colocar a sua vida, né, seus amores, seus pudores e suas alegrias, né? E aí tem essa poesia que diz assim: eleição. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrear com algumas poesias para o povo governar. E assim diante, né? A gente tem vários temas de tudo, a gente aborda várias questões, né? A gente está fazendo agora uma parceria com um amigo também, né? Tem a poesia falando sobre o feminicídio, sobre a loucura. Então, a gente traz vários temas. Então, esse livro, Temperos Poéticos, né? Esse daqui, a capa eu idealizei, também todos eles, uma pimenteira, um amigo lá de Minas, tirou uma foto da pimenteira, tá vendo? Um tempero mesmo. Como que é né? ser escritora independente? Como que você consegue organizar os livros? Por exemplo, a infância da Liz, você fez uma vaquinha virtual. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, entrando na infância de Liz e falando de livros. Então, quando eu comecei a fazer o livro, o e-book, comecei a procurar algumas atividades, como que eu poderia fazer o livro individualmente. Porém, eu encontrei algumas barreiras no período nova no trabalho, né? Então, eu fiz contato com algumas editoras e, no final, eu fiz com a editora Literis. Muitas pessoas conhecem. E aí, então, como a gente fala de ser autor independente, a editora me deu todo o suporte, porém, na hora da venda, de eu correr atrás das feiras, é tudo comigo mesmo. Então, eu passei o trabalho para eles fizeram tudo, e é como se eu tivesse adquirido, né, o trabalho que eles fizeram, e é comigo. Faço a venda, quem quiser até adquirir, todos os meus livros são comigo mesmo, né? E aí aí depende da editora, ela pode fazer em algumas vezes, parcelado, aí você tem que conversar muito, ver o que encaixa no seu ideal. E caminhando para o livro da Liz, a livro da Liz foi feito a partir de uma poesia que está nesse livro aqui, ó, Você é Poema, que chama-se Criança. Então, quando eu comecei a fazer o livro de poesia, eu falei que gostaria de fazer um livro de infantil, mas aí acabou que se tornou um livro infanto-juvenil. E aí a poesia que instigou essa criação, né, do livro infantil chama-se Criança. Ela aborda assim, vários temas, eu vou ler aqui também, né, trazer. E só que no final eu fui fazendo assim, tanta coisa que eu fui escrevendo, que não ficou só um livro infantil, ficou um livro infanto-juvenil. E a poesia chama-se Criança. Criança lembra inocência, bagunça, criação, boneca, fantasia, pirulito, carinho, lápis de cor. Criança lembra gosto de mel. Lembra amor, bicicleta, proteção, escorrega, humanidade. Delícia, liberdade, sorvete. Criança lembra olhar da lua. Lembra molecagem, bola, descobertas, amarelinha. Sorriso, paz. Criança lembra preguiça. Lembra despreocupação, gibi, verdade, pipoca, sol, confete, praia.
Criança lembra ursinho de pelúcia. Criança lembra amigos, lembra vontade de viver. Criança lembra cheiro de arco-íris. Criança, arco-íris tem cheiro? O meu tem. Tem até pote de ouro. Então, através dessa poesia, nós fizemos um trabalho com um evento chamado Ler, lá no Pier de Mauá. Foi muito bacana. Isso, se eu não me engano, foi no passado ou retrasado. E aí levamos o livro A Infância de Lis, que essa é a bonequinha que faz a representação dela, e lemos alguma atividade também com essa poesia, com algumas crianças, e esse aqui é o livro A Infância de Lis. Lis é uma menina alegre, inteligente e cheia de sonhos, uma menina de 10 anos. E na época, a gente estava já com os livros de poesia e não estávamos fazendo feira, até porque foi época de pandemia. Aí teríamos que ter um financiamento, como seria? Então, eu entrei em contato, né, com algumas pessoas que me orientaram e fui no site chamado Catarse, onde fizemos uma espécie de, como se fosse uma vaquinha virtual. E automaticamente a pessoa que colaborava com um certo valor, ela ganhava o livro mais a boneca, o livro mais o livro de poesia. Ou então ganhava um outro livro que eu fiz, um e-book, também para fazer essa compensação, né? Essa recompensa que as pessoas investiam. Então, eu consegui o valor na época, depois a editora, Jornal Alecrim Editora, né, me acolheu e nós fizemos esse livro. É um livro fininho, bem fininho, né? E ele tem, assim, ele é forte, né? Ele tem alguns assuntos, a abordagem dos assuntos são fortes. E no início, né, a Liz com as suas amigas, Ana e Luana, e aí ela passeia, né, ela brinca, ela anda de bicicleta. A atividade que nós fizemos no Ler, né, nesse evento Ler, aqui diz assim, ó, Lisa é uma menina de cabelos longos, castanhos, lábios carnudos e bochechas cheias de sardinhas. E você sabe o que é uma sardinha? Ah, são aqueles pontinhos no rosto, umas marquinhas que deixam ela simpática e assim por diante. Seu nome é Luiz de Mel. A sua professora se chamava Débora. E aí, quando a gente fez essa atividade com as crianças falaram, e a minha professora também que está aqui conosco, chama-se Débora. Aí eu perguntei qual é o significado do seu nome, sobrenome. Então a gente dá para trabalhar vários temas, né? E eu optei de colocar alguns desenhos vazados, assim como lixo. Nesse livro a gente aborda alguns temas, né? Perdas. Ela perdeu seu pai. E quando ela perdeu seu pai, ela foi lá para o cantinho do quarto chorar. Aí tem várias figuras aqui, né? Gravuras vazadas, assim, preto e branco, para uma criança pintar, se for o caso, né? Aí ela também participou em sua sala de aula de algumas atividades, a professora solicitou que desenhasse. Enfim, então a Lisa aqui tem algumas perdas e também tem um sonho de gente grande. E aí eu convido as pessoas para entrarem no mundo de Liz para conhecer quais são as perdas e como uma criança de 10 anos consegue lidar com isso. Até agora, acho que ela ainda não soube lidar, mas nós adultos, soubemos. E principalmente nesse período de pandemia, tivemos tantas perdas, né? Então, eu acho que o tema é muito pertinente. Então, ela gosta de passear, olha, dá para pintar. Então, na época, eu fiz até fiz um trabalho lá na Casa Amarela, em Anchieta, e a gente pegou algumas gravuras dessas, ampliou, botou na xerox, né, maior, as crianças pintaram. E quando o seu pai estava com ela, falou com ela que se um dia eu faltar, filha, olhe para o céu que serei uma estrelinha. E assim ela fez. Enfim, ela, né, vive com a sua família em Lagoa Santa, Minas Gerais, seus irmãos, 3 irmãos, sua mãe, batalhadora também. E tem vários movimentos que a gente pode fazer aqui. Então, eu convido as pessoas a entrarem. Por isso que não se tornou um livro só infantil, né? Infanto-juvenil, porque tem vários temas. E é bom porque as crianças podem aprender a trabalhar a questão da frustração, da perda. E na rede municipal e também na rede particular, os alunos lidam muito com dificuldades. Sim, sim,
E aí foi o primeiro livro que eu fiz, tá aí no mercado, né? Algumas pessoas me dão feedback, falam que é de um jeito ou de outro. As pessoas têm várias versões, tem versão que eu nem conhecia, que eu mesmo fiz. Olha, tem esse olhar, né? Cada um aborda de um jeito. É isso, né? Tá aí, né? E exatamente, daqui a pouco a gente está participando de outras atividades. Também saiu esse ano, ó, livro Diário do Escritor, que também é da editora Líteres, onde são cada dia, olha que lindeza ela, cada dia tem uma poesia, né? Cada autor, são 250 autores, praticamente cada dia do ano tem uma poesia, não sei sábado e domingo, né? Tá vendo? E a minha poesia está dentro de uma página dessa aqui, que agora não recordo, acho que é 29 de janeiro, não lembro. Um dia depois do meu aniversário. Ah, que bom, tá vendo? Então eu estou sempre participando, fazendo participações. Eu participei também desse livro aqui, ó. Se Tens um Bom Seja, de Bruno Black, que a gente fez várias atividades. E eu também quero falar uma informação aqui, que quando foi na época de pandemia, eu participei de um projeto chamado Histórias por Telefone, da Secretaria de Estado de Economia Criativa, onde a gente ligava para as pessoas e falava poesia, ou falava alguma coisa, um conto. E foi essa grande aproximação aí saiu nos jornais, saíram em outros países também. E a gente ligava para as pessoas na época da pandemia, que as pessoas estavam isoladas em casa, né? Foi bastante produtivo essa época, e onde me aproximou de várias pessoas que depois eu fui conhecendo mais detalhadamente, né? Assim, enfim, foi muito bacana, né? E como elas se cadastravam para receber o telefonema? Então, a Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa, ela fez um link e eles organizavam com bastante cuidado, né, sobre isso. E as pessoas se inscreviam, davam nome, telefone, e eles que cuidavam basicamente disso, eram com eles, né? Eu até cheguei a participar do processo, um momento que, pode ajudar a ligar para as pessoas, outras que estão sendo os voluntários, se eu não me engano, chegou até 3 mil, não sei se foram 3 mil voluntários, foram quase 6 mil ligações ou menos, nesse período aí, foi bem interessante. E se botaram nas redes sociais, botaram História por Telefone, foi assim, um boom, sabe? Saiu em outros países, saiu no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro. Teve uma menina de 7 anos, né? Na época ela estava com, se não me engano, 7. Ela foi na Fátima Bernardes, anunciou o trabalho. Foi bem bacana, a atividade foi bem interessante. Tudo voltado para a arte, né? Da escrita, muito bacana. E geralmente como que você chega até as feiras? Porque eu vi que você participou da Feira Literária de Jacarepaguá esse ano, que foi uma feira bem interessante, a primeira vez que aconteceu aqui em Jacarepaguá. E esse ano vai acontecer, em 2023 vai ser em outubro. Eu já vou participar, então, como é? Primeiro que a gente começa a ter uma ligação um com o outro, um vai convidando o outro, né? E mais especificamente nessa feira, eu fui a um lançamento de um livro de uma amiga. Lá eu conheci a anfitriã da casa, e aí papo vai, papo vem, e ela falou, vou fazer uma feira literária. Aí convidou outras pessoas, e aí teve esse movimento. Foi em dezembro de 2022, foi bem bacana também, uma casa bonita, na Taquara, Casa de Cultura de Jacarepaguá. Convido a todos a conhecer aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser adquirir os livros, a Liz, é possível adquirir a Liz também? A bonequinha? Sim. Quem quiser adquirir a Liz tem que falar comigo com antecedência, porque tem uma época que eu fiz algumas e saiu, né? É por encomenda. E aí podem entrar em contato comigo nas redes sociais. Instagram, Facebook, @Cris Ávila Escritora. Também tem todas as redes sociais, Twitter, YouTube para conhecer o canal, né? Também. E aí fala comigo no particular que eu passo as informações. A pessoa passa os valores, e aí se for a pessoa está perto de mim, a gente entrega pessoalmente. Se for longe, aí fica com a pessoa a parte do frete também, né? É isso, e aí a gente está nesse grande movimento aí. Aí eu não paro, minha cabeça não para, né? Está o tempo todo sempre fazendo alguma coisa. Você oferece cursos também de escrita literária? Não ofereço não. Nesse momento não, né? Não. Mas não as faço, feiras não. E os livros? Feiras, participação, essas entrevistas.
concursos, né? Participei em 2020 e 2022 de dois concursos. Um foi a Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa, foi poesia, também de poesia, e o outro foi o segundo, ano passado, foi de poesia, mas teve um movimento de maiores pessoas, né? Converscote literário e suas vozes. Converscote é nada mais nada menos do que um piquenique, né? Então, foram aquela diversidade de pessoas participando de vários lugares do Brasil. E o primeiro foi Poesia um Presente, onde eu dava presente para as pessoas, um jeito de poesia também, né? Através de verem os vídeos. Que naquele momento de pandemia era propício só apenas através de vídeos mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho bem interessante que você tenha esse olhar, né, sobre essa sensibilidade de, além de escrever, você se preocupar com o outro, como nos projetos que você desenvolveu. Muito sucesso. Deixa pra gente. Vou convidar todo mundo a participar, né, do Instagram, da Cris Ávila Escritora, o Facebook. E adquirir a Liz, que é um livro maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Temperos Poéticos, o meu poema favorito é o Toque. Eu escrevi até um poema fazendo uma intertextualidade com ele. E é isso, é um prazer te receber. Tá bom? Seja bem-vindo e que sempre que você quiser, as portas estão abertas. Muito obrigada, e vamos fazer essa grande troca, porque dando voz é para dar voz, você me deu voz e agora eu convido você para estar comigo no Dando Vozes. Ah, obrigada, vai ser um prazer. Tá ótimo. Sucesso. Um beijo a todos. Obrigada pela oportunidade. Beijo, tchau.